Bebi isso em jejum por 7 dias e o meu açúcar no sangue despencou de um jeito que até o médico ficou surpreso. Essa não é uma história de milagre. Não é propaganda de suplemento caro. É o relato de algo que muita gente faz errado todos os dias, sem saber, e que pode estar sabotando o controle da glicemia, mesmo quando a pessoa já toma remédio, já evita doce, já tenta se cuidar. E o mais assustador é que o problema pode estar justamente naquilo que você ingere na primeira hora do dia, antes mesmo do café da manhã. Você vai descobrir o que é isso, mas antes, precisa entender por que o momento que você acorda é o momento mais crítico para o seu açúcar no sangue e por que quase todo mundo desperdiça essa janela sem perceber. Existe algo que acontece enquanto você dorme. Algo que o seu corpo faz sozinho, sem a sua permissão, que pode elevar o açúcar no sangue antes mesmo de você colocar um único alimento na boca. Isso tem um nome, tem uma explicação e tem solução. Mas a maioria das pessoas nunca ouviu falar nisso do jeito certo. Daqui a pouco eu te explico exatamente o que é. Antes disso, deixa eu te contar de onde veio esse relato. Eu sou a doutora Ivone Cardoso, e se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, se inscreve no canal e clica no joinha. Voltando ao que importa, o que você está prestes a ouvir começou com uma paciente minha, senhora de 67 anos, que chegou ao consultório frustrada. Ela já tomava a medicação certinha, já tinha cortado o açúcar da dieta, já fazia caminhada 3 vezes por semana. Mesmo assim, o resultado da glicemia de jejum não melhorava. Ficava teimosamente alto toda manhã. E ela me perguntou uma coisa que eu ouço com muita frequência. Doutora, o que mais eu preciso fazer? A resposta foi algo que ela nunca esperava ouvir. O problema não estava no que ela comia, estava no que ela bebia, ou melhor, no que ela deixava de beber nos primeiros minutos depois de acordar. E por que isso importa tanto? Porque a janela do jejum noturno, esse período de 8, 10, 12 horas em que você não ingere nada, não é um período neutro para o seu organismo. O seu corpo está trabalhando, está regulando hormônios, está gerenciando a glicose que circula no sangue. E existe um fenômeno chamado fenômeno do amanhecer que muita gente com diabetes tipo 2 experimenta sem saber o nome. Entre 4 e 8 da manhã, o organismo libera uma série de hormônios, incluindo o cortisol e o glucagon, que naturalmente elevam a glicemia para preparar o corpo para o dia. Em pessoas com metabolismo saudável, a insulina responde e equilibra tudo. Em pessoas com resistência à insulina, esse equilíbrio não acontece direito. O açúcar sobe e fica alto, mesmo sem você ter comido nada. Então, o que você faz nos primeiros 30 minutos depois de acordar pode ajudar o corpo a responder melhor a esse processo, ou pode piorar ainda mais. E é aqui que a maioria erra. Mas, antes de revelar o que fazer, preciso te contar o que quase todo mundo faz errado nesse momento, porque isso vai mudar a forma como você vê a sua rotina matinal. A primeira coisa que muita gente faz ao acordar é tomar café com açúcar ou adoçante, comer pão, biscoito ou fruta doce. Algumas pessoas já tomam o remédio em seco com pouca água. Outras simplesmente não tomam nada por muito tempo depois de acordar. Todas essas escolhas têm consequências diretas e mensuráveis sobre a glicemia nas horas seguintes. O café em jejum sem nada junto, por exemplo, estimula a produção de cortisol e pode elevar ainda mais o açúcar naquele momento crítico da manhã. O pão branco na primeira refeição gera um pico glicêmico que pode levar horas para se estabilizar. E a falta de hidratação, algo que muita gente ignora completamente, concentra a glicose no sangue, deixando os níveis aparentemente mais altos mesmo sem nenhuma ingestão de carboidrato. Agora pensa comigo. Se você já está em um momento do dia em que o seu corpo naturalmente eleva o açúcar e você ainda acrescenta esses fatores por cima, o que acha que acontece com a sua glicemia de jejum? Exatamente. Ela sobe mais. E a leitura que você faz no glicosímetro de manhã reflete tudo isso junto. Não apenas o que você comeu no dia anterior. Mas existe outro lado dessa história. Existe algo que, quando consumido em jejum, nos primeiros minutos depois de acordar, pode ajudar o organismo a se preparar melhor para o dia, pode reduzir a inflamação que interfere na insulina, pode hidratar as células de forma que a glicose entre e seja usada com mais eficiência, pode, em alguns casos, fazer uma diferença mensurável nos resultados de glicemia de jejum ao longo dos dias. E esse algo não é caro, não exige receita. Provavelmente está na sua cozinha agora mesmo. Mas eu ainda não vou te dizer o que é, porque antes você precisa entender por que a combinação importa tanto quanto o ingrediente.
A paciente que eu mencionei depois que ajustei a rotina matinal dela voltou ao consultório 21 dias depois com o resultado da glicemia. O médico confirmou a queda. Não foi dramática, não foi milagre, mas foi real, consistente e mensurável. E ela mesma disse que se sentiu mais disposta, com menos aquela sensação de cabeça pesada de manhã que ela havia normalizado por anos achando que era coisa da idade. Antes de continuar, quero que você me conte algo nos comentários. Você tem o hábito de tomar alguma coisa assim que acorda, antes do café da manhã? Água, chá, suco? Me conta aqui embaixo, porque esse hábito que você já tem pode estar te ajudando ou te atrapalhando mais do que você imagina. E quando você ler o que vem a seguir, vai entender exatamente por quê. Vamos falar sobre o que realmente acontece dentro do corpo quando você ingere determinadas substâncias com o estômago completamente vazio. Nesse estado, a absorção é diferente. O impacto é diferente. O que você coloca na boca em jejum chega à corrente sanguínea de forma muito mais rápida e direta do que depois de uma refeição. Isso pode ser uma faca de dois gumes. Se você toma algo que eleva a glicose ou que estimula cortisol, o efeito é amplificado. Se você toma algo que tem ação anti-inflamatória, que melhora a sensibilidade à insulina, que hidrata as células adequadamente, o efeito também é amplificado. Em jejum, o corpo está mais receptivo para o bem ou para o mal. E é exatamente por isso que aquilo que você bebe em jejum tem um poder desproporcional sobre o seu açúcar no sangue, muito maior do que o mesmo líquido bebido durante ou depois de uma refeição. Isso é uma informação que muda a equação completamente. E é aqui que a maioria das pessoas, mesmo as que já se cuidam, ainda está cometendo um erro silencioso. Daqui a pouco vou te mostrar exatamente o que beber e como preparar. Mas antes, preciso te contar sobre os ingredientes que compõem isso que tomei por 7 dias, porque cada um deles tem um papel específico nesse processo. E quando você entender o mecanismo de cada um, vai entender por que a combinação funciona de um jeito que nenhum deles funcionaria sozinho. O primeiro ingrediente é a água morna. Não água fria, não água gelada, água morna. Quando você acorda, após horas sem ingestão de líquido, as células estão levemente desidratadas. Isso tem um efeito direto na concentração da glicose no sangue. Sangue menos hidratado significa glicose mais concentrada, e isso se reflete nas leituras de glicemia. Além disso, a água morna estimula o sistema digestivo de forma suave, sem o choque térmico da água fria, e prepara o organismo para o que vem a seguir. Parece simples demais para fazer diferença? É o que mais parece. Mas o simples aqui tem base fisiológica real. O segundo ingrediente é o suco de limão, meio limão espremido em um copo de água morna. O limão é levemente ácido, mas tem um efeito alcalinizante no organismo depois de metabolizado. Mais importante do que isso, ele contém ácido cítrico, que estimula a produção de enzimas digestivas e melhora a absorção de nutrientes. Contém vitamina C com ação antioxidante que protege as células do pâncreas e tem um efeito comprovado de retardar o esvaziamento gástrico, o que significa que quando você comer depois, o açúcar daquele alimento vai entrar na corrente sanguínea de forma mais gradual, com menos pico glicêmico. Mas a água com limão sozinha, apesar de boa, não é o que faz a combinação ser especial. O que potencializa tudo isso está no que vem junto. E é aqui que entra o ingrediente que a maioria das pessoas não associa ao controle de açúcar no sangue, mas deveria. A cúrcuma, o açafrão da terra, essa raiz amarela que está no tempero baiano, no arroz com cor, no cheiro inconfundível da cozinha brasileira. O composto ativo da cúrcuma se chama curcumina. E a curcumina é um dos anti-inflamatórios naturais mais estudados da ciência moderna. Ela age diretamente nas vias inflamatórias que interferem na sensibilidade à insulina. Quando essas vias estão ativas, o corpo resiste à ação da insulina. O açúcar entra pela boca, chega ao sangue e não consegue entrar nas células de forma eficiente. Fica circulando, causando dano. A curcumina ajuda a bloquear esse processo. Estudos conduzidos em pessoas com pré-diabetes mostraram que o consumo diário de curcumina ao longo de meses reduziu de forma significativa a proporção de pessoas que desenvolveram diabetes tipo 2. E em pessoas que já têm a doença, ela contribui para a redução da glicose em jejum e da hemoglobina glicada, que é a medida do comportamento médio do açúcar nos últimos 3 meses. Mas tem um detalhe importante que a maioria das pessoas ignora e que faz toda a diferença. A curcumina tem absorção muito baixa quando consumida sozinha.
O corpo não consegue aproveitar bem esse composto sem um parceiro específico. E esse parceiro é a pimenta preta. Uma pitada pequena de pimenta preta contém piperina, uma substância que aumenta a absorção da curcumina em até 93%. Isso não é uma curiosidade. É uma diferença absurda entre aproveitar quase nada e aproveitar quase tudo do que aquela raiz tem a oferecer. Então, a combinação que tomei por 7 dias foi simples. Um copo de água morna, o suco de meio limão, 1/4 de colher de chá de cúrcuma em pó e uma pitada de pimenta preta. Tudo misturado e bebido com o estômago vazio, assim que acordei, antes de qualquer outra coisa. E aqui você pode estar pensando, tudo bem, mas por que 7 dias? O que acontece nesse período? A resposta é importante e tem a ver com como o corpo responde a mudanças anti-inflamatórias. Inflamação crônica de baixo grau, o tipo que está por baixo da resistência à insulina, não aparece de um dia para o outro. Ela se acumula ao longo de meses e anos. Revertê-la também leva tempo. Mas o que acontece nos primeiros dias já é perceptível, não como cura, não como reversão total, mas como um começo de resposta que o corpo dá quando você para de alimentar o fogo e começa a usar algo que tem ação de combate à inflamação de forma consistente. Nos primeiros 2 dias, pouca coisa muda aparentemente. O corpo está se adaptando. A hidratação já está melhorando. A cúrcuma já está sendo absorvida e agindo, mas ainda não o suficiente para gerar mudança mensurável na glicemia. A partir do 3º ou 4º dia, algo começa a acontecer. Algumas pessoas relatam melhora na disposição matinal, sensação de leveza no estômago e, em alguns casos, já uma pequena queda na leitura do glicosímetro. Não dramática, mas real. Entre o 5º e o 7º dia, com a consistência mantida, o efeito cumulativo começa a aparecer de forma mais clara. É aqui que a paciente que mencionei e outras que acompanho começaram a ver os números mudando. Não como o único fator responsável, nunca como o único fator, mas como uma peça que, encaixada no lugar certo, no horário certo, mudou a dinâmica do metabolismo matinal de forma mensurável. E o médico dela confirmou. Não porque a bebida foi mágica, mas porque ela foi consistente, foi no momento certo, com os ingredientes certos, nas proporções certas, e porque foi junto com o restante do cuidado que ela já tinha, a medicação, o movimento, a alimentação mais cuidadosa. Aqui eu preciso te dar um aviso que é tão importante quanto tudo o que disse antes. Essa bebida não substitui o tratamento médico, não substitui a medicação prescrita, não substitui a alimentação equilibrada nem a atividade física. Ela é uma ferramenta que tem base científica, que tem ingredientes acessíveis, que custa menos de R$ 5 para fazer todos os dias. Mas ferramenta funciona junto com as outras ferramentas, não no lugar delas. Se você tem diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, a supervisão médica é insubstituível. O que você pode fazer é levar essa informação para o seu médico, mostrar, conversar e incorporar dentro de uma estratégia mais ampla. E por falar em estratégia mais ampla, existe algo que eu preparei para te ajudar a ir além desse conteúdo. O Guia Completo para Controlar o Diabetes. Depois dos 60 sem errar na alimentação, está disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Ele consolida o que eu oriento nos meus atendimentos sobre como montar o prato certo, quais alimentos realmente fazem diferença, quais erros são mais comuns em quem tem mais de 60 anos e como criar uma rotina alimentar que trabalha a favor do controle glicêmico todos os dias. Está ali, acessível para você e para quem você quiser compartilhar. Voltando ao relato dos 7 dias. Houve algo que aconteceu além da queda no açúcar que eu preciso mencionar. Porque é relevante e porque muita gente que tenta mudanças na rotina desiste antes de chegar no resultado por causa desse ponto. Nos primeiros dias, especialmente no 2º e no 3º, a bebida pode parecer estranha. O sabor da cúrcuma com pimenta e limão não é necessariamente o mais agradável para todos. Algumas pessoas adaptam colocando uma pontinha de mel puro de abelha, que além de adoçar, tem propriedades anti-inflamatórias próprias. Outras acostumam com o sabor original. O mais importante é que você não abandone na primeira semana, porque é exatamente nela que os resultados começam a aparecer. Existe também a questão do horário. Beber essa combinação em jejum significa beber antes de qualquer outra coisa, antes do café, antes do remédio, antes da fruta. Esperar pelo menos 15 a 20 minutos antes de comer ou beber qualquer outra coisa. Esse intervalo permite que os compostos sejam absorvidos de forma mais eficiente, sem competição com outros alimentos. E tem um detalhe sobre a temperatura
temperatura que parece pequeno, mas não é. A água deve ser morna, não fervente. Temperatura muito alta destrói parte da curcumina e da vitamina C do limão. Morna significa confortável para beber em torno de 40 graus, como um chá que já esfriou um pouco antes de tomar. Cápsula com piperina incluída também funciona bem. O que a bebida faz é agir no ponto mais vulnerável do dia, antes que os primeiros alimentos iniciem nova onda de elevação glicêmica. Ela reduz a inflamação que bloqueia a insulina, hidrata o organismo para que a glicose circule com eficiência e prepara o sistema digestivo para que a refeição seguinte cause menor impacto no açúcar. Mas tem algo que vai além da cúrcuma, do limão e da pimenta que eu preciso te contar antes de terminar. Porque existe um erro que quase arruinou tudo o que a paciente conquistou na primeira semana. Um erro que ela cometeu no 8º dia, depois de ver o açúcar cair, animada, achando que estava resolvida. Ela voltou a um hábito que havia abandonado, achando que com a bebida nova podia compensar. E no dia seguinte, a glicemia voltou a subir. O erro que ela cometeu é o mesmo que a maioria das pessoas comete quando começa a ver resultados com qualquer mudança de hábito relacionada ao açúcar no sangue. Ela achou que uma coisa boa compensava uma coisa ruim, que a bebida em jejum dava permissão para um pedaço de bolo no lanche, que a caminhada da semana compensava o pão extra do fim de semana. E não compensa. Nunca compensa, pelo menos não da forma que o nosso cérebro gosta de acreditar. O controle da glicemia não funciona como uma balança, onde o bom cancela o ruim. Cada pico glicêmico causa dano aos vasos sanguíneos, independentemente de o que veio antes ter sido saudável. Cada excesso de carboidrato refinado sobrecarrega o pâncreas, independente de quanto chá de cúrcuma você tomou pela manhã. A bebida ajuda, a alimentação certa ajuda, o movimento ajuda, o sono ajuda, o controle do estresse ajuda, mas nenhum deles age sozinho como escudo para os outros. Daqui a pouco eu te digo o que mais fazer além da bebida. Mas antes, preciso que você entenda o que acontece no corpo quando os picos glicêmicos se repetem, mesmo que sejam pequenos, mesmo que sejam esporádicos, porque essa informação vai mudar a urgência com que você vai levar o seu cuidado daqui para frente. Cada vez que o açúcar sobe de forma abrupta, as paredes dos vasos sanguíneos sofrem um processo chamado glicação. Esse processo é exatamente o que o nome sugere. O açúcar se gruda às proteínas dos vasos, tornando-os mais rígidos, menos elásticos, mais vulneráveis. Com o tempo, isso compromete a circulação. Os primeiros sinais aparecem nas extremidades, nos pés que ficam dormentes, nos dedos que formigam, na visão que começa a falhar. Mas o processo está acontecendo em todos os vasos do corpo, incluindo nos do coração e no do cérebro. Esse é o real custo dos picos de açúcar. Não é a glicemia alta de hoje, é o dano vascular acumulado ao longo dos meses e dos anos. E quanto mais tarde você age, mais dano já aconteceu, mais difícil fica de reverter. É por isso que cada pequena mudança que você faz agora tem um peso enorme, não pelo que resolve hoje, pelo que previne ao longo dos próximos anos. A bebida matinal que descrevi é um começo que tem impacto real, mensurável, confirmado. Mas ela precisa de aliadas para que o resultado seja duradouro. A primeira aliada é a ordem em que você come na refeição principal. Isso pouca gente sabe, mas a sequência dos alimentos no prato tem impacto direto no pico glicêmico. Estudos mostram que comer primeiro os vegetais, depois a proteína e, por último, o carboidrato reduz significativamente o pico de açúcar depois da refeição, mesmo que você coma exatamente a mesma quantidade de tudo. Os vegetais e a proteína formam uma espécie de amortecedor no estômago que retarda a absorção do carboidrato que chega depois. Então, se no seu almoço tem salada, frango e arroz, não misture tudo e coma ao mesmo tempo. Começa pela salada, termina, aí passa para o frango, termina, aí pega o arroz. Parece detalhe. Não é. O pico glicêmico dessa mesma refeição pode ser reduzido em até 30% apenas com essa mudança de ordem. A segunda aliada é o movimento depois das refeições. Não academia, não corrida. Uma caminhada de 10 a 15 minutos, uma caminhada leve depois do almoço ou do jantar, faz com que os músculos usem a glicose que acabou de entrar no sangue para gerar energia. Isso reduz diretamente o pico pós-prandial, que é a elevação do açúcar depois de comer. Músculo em movimento
tratamento é um consumidor natural de glicose, e você não precisa de muito esforço para ativar esse efeito. A terceira aliada é o sono. Parece fora de contexto até você entender que a privação de sono de apenas uma noite eleva o cortisol do dia seguinte, aumenta a resistência à insulina e pode fazer o açúcar ficar mais alto do que o esperado, mesmo com alimentação cuidadosa. Dormir bem não é luxo para quem tem diabetes ou pré-diabetes, é parte do tratamento. E a quarta aliada, que fecha o ciclo de tudo que discutimos, é a consistência. Não perfeição, consistência. Um dia ruim não desfaz uma semana boa. Uma semana ruim não desfaz um mês bom. O que desfaz é o abandono, a desistência depois do primeiro tropeço, a sensação de que já que errei hoje, posso errar amanhã também. O metabolismo responde a padrões. Padrões constantes de alimentação mais consciente, de movimento regular, de bebida matinal em jejum ao longo de semanas e meses se tornam resultados que o médico vê nos exames e que você sente no corpo. A paciente que inspirou esse relato não ficou perfeita. Ela ainda tem dias difíceis, ainda comete erros, mas ela não desistiu e o médico dela não precisou aumentar a dose do remédio. Isso para ela foi a vitória real. Se você chegou até aqui, quero te dizer algo com sinceridade. Você não está aqui por acidente. Você está aqui porque se importa com a sua saúde, porque quer entender o que está acontecendo no seu corpo, porque quer tomar decisões melhores com informação de qualidade. E isso, por si só, já é um ato de cuidado enorme, especialmente depois dos 60 anos, quando o corpo pede mais atenção e a qualidade das escolhas tem consequências ainda mais visíveis. Toda semana eu trago aqui conteúdos com essa mesma seriedade, essa mesma profundidade, sem enrolação, sem promessa vazia. Se esse vídeo fez sentido para você, se algo aqui mudou a forma como você vai olhar para a sua rotina matinal, se inscreve no canal e manda esse vídeo para alguém que você ama e que talvez precise ouvir isso antes que o médico precise aumentar o remédio. Saúde compartilhada é saúde multiplicada.